Bom dia, bom dia, bom dia, obrigada, bom dia. Por aqui ainda pelo hospital. Feliz ano novo. Bom, lavando louça aqui no banheiro, naquele da enfermaria. Aí passar aqui, eu passo aqui para desejar um feliz ano novo. Sei que tem muitas pessoas por aí que estão bem, glória a Deus. Graças a Jesus Cristo, tem pessoas que estão muito bem, obrigado, felizes, comemorando a entrada de ano, vivendo esse feriado maravilhoso, abençoado por Deus. E fico feliz, vejo muita gente bem. Mas passando para desejar também um feliz ano novo para aqueles que estão dodóizinhos, né? Tem muitos que estão pelo hospital, que estão dodóis, que estão doentes, que estão enfermos. Passando para desejar que Deus abençoe cada um de nós, os que estão bem, os que estão dodói, seja lá qual for o problema de enfermidade, que Deus vai abençoar, dar a providência divina, né, necessária que cada um requer. Sei que cada um é um quadro diferente, cada um tem um problema diferente, cada um tem a situação a qual requer um olhar diferente, né? Principalmente requer o olhar de Deus. Jesus Cristo, Espírito Santo, o Papai do Céu venha cuidar de cada um, dando alívio para as dores, dando alívio para as dores, dando a restauração, a cura, dando milagre, restabelecimento, a força, dando o que for preciso e necessário para que saia desse quadro, desse momento difícil, complicado, e goze a vida com saúde, com muito amor, paz, alegria e felicidade, com muitas bênçãos de Deus, com a presença de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Que Deus guie os passos, abra os caminhos, ilumine, limpe as mentes cauterizadas, quebranta os corações endurecidos, abra a visão daqueles que estão cegos espiritualmente, familiar, emocionalmente, financeiramente, que estão cegos socialmente, culturalmente, educativo. Eu coloco assim porque a gente tem uma certa ignorância muitas das vezes. A gente tem uma mania de olhar como a gente acha que tem que ser. A gente faz um raio-x clínico de muitas pessoas, como se as pessoas tivessem que viver como a gente dita que tem que ser. Esquecendo que Deus colocou os mandamentos, né? E nem todos seguem, nem todos obedecem, nem todos vivem. Mas tem uma facilidade enorme para apontar o dedo, para acusar, condenar, oprimir. E isso acontece também muitas das vezes dentro das igrejas, infelizmente, porque isso não era para acontecer. Mas enfim, que essas almas feridas sejam curadas por Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E que nós todos tenhamos um renovar de Deus, um avivamento de Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Que Deus guie os nossos passos, que Deus não permita que a gente dê um passo sequer se Ele não for com a gente. Se Ele não estiver com a gente, se Ele não for a nossa base, a nossa proteção, a nossa blindagem. Que Deus seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Lembrando que eu não falo de religião, viu? Falo de presença de Deus, guiar de Deus, proteção de Deus, sustento. Lembrando que Deus sabe dos nossos corações, das nossas escolhas, de todas as coisas. E se precisamos nos arrepender de qualquer coisa que seja, ato, atitude, comportamento, ação, reação, julgamento, então, por favor, recobre, se posicione,
Eu não falo de religião, eu falo de você ter comunhão com Deus, ter, sabe, aquele contato com Deus. Quando você casa, você quer ter contato com a sua esposa, a esposa contato com o marido, ouvir, falar a mesma língua, né? Ser, compreender, entender um ao outro e chegar a uma conclusão certa para ambas as partes. Eu creio que Deus quer o melhor de todos nós, independente de qual seja a religião. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente seja pessoas bem-sucedidas na vida. Deus quer que a gente seja pessoas saudáveis, sadias. Deus quer que a gente viva com paz, com amor, com alegria, com felicidade. Deus quer que a gente seja prestativo para aqueles que estão mais necessitados de uma maneira tal que a gente não prejudique a nós mesmos, nem a nossa casa, a nossa família. Deus quer que a gente ame acima de tudo, mas ame de verdade, de maneira certa, tá? E assim, isso significa muito para todos nós. Somos dependentes do Criador, somos dependentes de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. E se você se nega a isso, você está negando o amor próprio, você está negando cuidar de si próprio, você está negando a proteção para si próprio. É sobre isso. Então, assim, vamos dar mais uma olhadinha de amor a si e ao próximo. E viver com esse olhar constantemente a nós mesmos e ao nosso próximo. Ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, o que a gente fracassou, o que a gente padeceu, o que nos tornou escravos, o que nos adoeceu, o que nos faz mal, o que faz com que a gente tenha gatilhos, o que faz com que a gente tenha atitude que não são nobres com nós mesmos, né? Que não são atitudes que fazem a gente ser feliz e viver em paz com essa atitude, com essa escolha. Então, que a gente começa a eliminar, nem que seja aos poucos, mas começa a eliminar. Valorizar o amor e o respeito por si, primeiramente para Deus, depois para si mesmo, segundo pelos pais, se os pais for realmente de verdade aqueles pais que não abusam, que não violam, né, o seu corpo físico, a lei, né? Se for aquele pai que não viola, aquela mãe que não viola o seu espaço, que tem que haver um respeito, né? Ali entre ambos, filhos e pais, pais e filhos. Se você quer ser honrado, como a palavra de Deus diz também, honra pai e mãe, mas ele fala para os pais também tratar os filhos com respeito também. Isso requer o quê? Requer que ambos falem também a mesma língua, nesse sentido de respeito, de amor, e não ultrapasse o limite, né? Não ultrapasse o limite, porque Deus não se agrada desse tipo de coisa também. De abuso, de violação, de estupro, de fazer com que você cresça pensando que você é uma namorada ou um namorado daqueles que são seus representantes aqui na terra de Deus. Porque os pais praticamente abaixo de Deus é isso, entendeu? Deus quer que a gente cuide dos nossos filhos bem e os filhos cuidem bem dos pais, que ambos se respeitem, se amem, se tratem bem. E que haja respeito na família, na casa, no lar, que haja respeito nas amizades, nas relações. Coloque limite onde tem que ser colocado limite. Eu aprendi isso já depois dos 40 e foi uma situação muito difícil. Então, assim, hoje, faça o que tem que fazer para você ter paz, ser feliz. Grata a Deus sempre. Amém? Feliz Ano Novo.